Ilustres amigos do canal, tudo bem? A Selic cairá menos em 2024, mas ainda assim existem oportunidades no pré-fixado de quase 14% e CDB indexado ao IPCA pagando inflação mais 7,4%. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O mercado revisando suas expectativas de juros e as oportunidades dos CDBs. Vini Invest, o canal que investe em você, com vídeos diários e no final de semana, clube de membros para você que prestigia aqui o canal. Vamos lá, vamos trazer, como sempre fazemos semanalmente, as expectativas do mercado em relação à nossa taxa Selic ao longo desse primeiro semestre de 2024. É a opção de Copom ou os contratos aí de juros futuros. Veja, próxima reunião do Copom vai ser no dia 20 de março. Anota aí no seu calendário. O mercado já precificou, já definiu, 0,5% de queda é o que já está certo. E está em sintonia tanto com a ata quanto o comunicado do Copom da última reunião. Assim, a taxa Selic sai de 11,25 para 10,75 a partir do dia 20 de março. Mas teremos outra reunião 40 dias depois, que é a reunião do dia 8 de maio. E vou dizer, o mercado também já precificou mais 0,5% de queda nessa reunião. E aí, a taxa Selic vai para 10,25% ao ano. Vai anotando. Para a reunião seguinte, ainda falta bastante tempo. Mas olha, houve mudança em relação à projeção da semana passada. Se você acompanha o canal, você deve ter visto que a expectativa era de queda de 1%. E eu falava, essa expectativa está muito exagerada. E agora o mercado reviu. Para a taxa Selic, lá para a reunião de 19 de junho, no meio do ano, a queda está de 0,5%, mas ainda não está precificada. Somente quando chega acima de 80% é que nós damos como certa essa queda. Se isso acontecer, a Selic vai para 9,75%. Resumindo para você, as duas próximas reuniões já está certo. Queda de 0,5% e o mercado de juros futuros está em sintonia com a ata do Copom. Já para essa reunião de junho, olha, muita água ainda vai rolar. Vamos aguardar para entender um pouco melhor, porque o que vai definir mesmo os juros no futuro, eu venho falando para você, é a Fed Funds Rate, ou a taxa de juros americana. E aqui eu trago para você a expectativa de queda da taxa de juros. O mercado americano continua ainda batendo de frente com o Fed, que disse que os juros só vão cair no segundo semestre. Mas olha aí, na semana passada o mercado já apontava a queda na reunião de 1º de maio. Nessa semana agora, manteve a expectativa, só que mudou o percentual. Veja que era 55%, agora é 51%. E se você olhar o gráfico mais à direita, a manutenção da taxa aumentou de 35% para quase 39%. Em outras palavras, o mercado financeiro está ajustando as expectativas e o Fed vem mantendo a indicação de juros cortados somente no segundo semestre. Em qual dos dois você acredita? Escreve aí nos comentários que eu quero entender, Fed ou mercado financeiro? O importante de você entender é que juros nos Estados Unidos vão definir os juros da economia mundial. Por isso que eu trago para você as possibilidades de queda dos juros lá ao longo das reuniões seguintes. Veja, a expectativa é de queda em maio. Em outras palavras, não tem queda em março, que é o mês 3, e o mercado também não está projetando queda na reunião de julho. Todas as demais são de queda. Nessa semana, manteve-se a mesma expectativa. Não mudou muita coisa do mercado. Vamos ter aí quedas, então, de 0,25%. 5 quedas é o que o mercado está precificando. Mas março e julho não vai ter queda. O que eu acho disso? Vou te dar a minha opinião. Acho pouco provável o Fed começar um movimento de queda e paralisá-lo. É igual aqui no Brasil. Depois que a queda começa, é pouco provável que ela não continue.
Mas vamos acompanhando para você entender um pouco melhor. E você que é investidor da renda fixa, precisa entender para onde é que vão os juros no Brasil, não somente no curtíssimo prazo, porque eu tenho certeza que você não investe somente para 1, 2, 3 meses, mas para alguns anos à frente. Então olha aí, as nossas taxas Selic em 2024, baseada então na expectativa agora dos juros lá no futuro, é uma taxa Selic de 9,75 em dezembro de 24. Vou repetir, 9,75 em dezembro de 2024, no final do ano. Para o ano de 2025, a expectativa dela aí é em torno de 9,5. E já para dezembro de 2026 é voltar a subir. Em outras palavras, cai em 2024. Em 2025, provavelmente uma queda. E aí 2026 volta a subir novamente. Volto a dizer, são projeções do mercado financeiro. Eu, particularmente, acredito que no segundo semestre a história vai virar de forma radical. Mas isso eu detalho no clube de membros. Você clica aí na descrição, escolhe o seu plano e aí você tem oportunidade a mais de 100 vídeos. Quer entender? Clica lá para você compreender. Só que eu disse para você que eu ia trazer também aqui as expectativas então de CDBs para os próximos anos. E eu vou começar aqui com a expectativa para 2 a 3 anos. É esse intervalo aí que eu acho mínimo interessante para você. Mas Vini, eu quero deixar o dinheiro só por alguns meses. Então, Tesouro Selic ou Fundo DI taxa zero, ou seja, taxa zero de administração e que não tenha crédito privado. São as duas alternativas mais interessantes. Falando de 2 a 3 anos, o que eu encontrei aqui? Títulos CDBs indexados ao IPCA com taxa variando de 6,25 a 6,6. Veja que a melhor oportunidade para daqui a 3 anos, aliás, 2 anos, 2026, é o CDB do Banco Pane com esse 6,6%. Isso daria aí, com uma inflação de 4%, aproximadamente 21,53%. Vai anotando para você entender. Olhando aqui agora, pré-fixado, nós temos também para 2 anos a taxa de 11,55% a 11,90%. Para você também compreender o que eu estou falando, daria uma rentabilidade de 25,2% no acumulado. Você prefere um pré-fixado ou um CDB indexado ao IPCA? Compare aí e me diga qual é a sua preferência. Porque nessa tela eu trago agora para você de 3 a 5 anos. Veja, as oportunidades de IPCA continuam. Só que agora, para daqui a aproximadamente 5 anos, 2029, o melhor CDB é do Banco Master. E veja, taxa de 6,75. Uma taxa bem interessante para quem quer investir em CDB indexado ao IPCA. Isso daria aí aproximadamente 68% em 5 anos. Isso se a inflação do Boletim Focus estiver correta, por volta de 4% ao ano. Porque se a inflação subir, nominalmente você vai ganhar mais. Então eu estou sendo bem conservador e adotando essa inflação. Já de pré-fixado, a taxa variou de 2,05 a 13,40. Mas Vini, 13,40 para 12 há uma diferença muito grande. É verdade. E é por isso que eu digo que você tem que analisar o risco do emissor. Nesse caso, a melhor taxa foi do Banco Master para 2029. Isso daria quase 90% em 5 anos. Olha a diferença em relação ao CDB indexado ao IPCA. Quanto mais risco, mais expectativa de retorno. Essa relação é que você tem que entender. E para o prazo de 5 anos, tá aí para você de 6,7 a 7,35. Novamente, é o CDB do Banco Master. Você teria aí para resgatar lá em 2030 quase 100%, 93,64, se comprasse esse CDB com a taxa de 7,35 mais 4% de inflação, quase dobrando o seu capital de forma bruta. Tem que abater aí o imposto de renda, mas o pré-fixado continuou ganhando. A taxa para 2030, 13,70%. Isso daria 116%, levando até o vencimento nesses 6 anos. 116%. Que tal?
Só que não se esqueça, essas oportunidades costumam estar presentes, muito comum nas corretoras. Você precisa olhar na sua e ver qual é a oportunidade que mais te agrada. Só que não olhe só para a rentabilidade. Avalie também o banco emissor para você não ter surpresa no meio do caminho. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem essa semana que se inicia. Um abraço e até o próximo vídeo.